Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus aqui com o seu amigo, pastor Antônio Carlos Ortiz. Bom, hoje nós vamos falar sobre como resolver problemas na igreja. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. E se você já gostou desse assunto, e você quer aprender como você pode resolver problemas na igreja, problemas que geralmente surgem, então acompanhe comigo até o finalzinho do vídeo, ok? E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal para você poder receber aí todos os conteúdos relacionados com a Palavra de Deus e compartilhe também o vídeo, para que outras pessoas possam também ser abençoadas e ajudadas através do seu conteúdo. Bom, eu vou dar aqui para você 7 dicas de como resolver problemas na igreja, E eu gostaria de conversar contigo sobre as questões, que muitas vezes surgem entre os irmãos, e aí nós precisamos entender que na igreja, como todo grupo de pessoas, existe pessoas de diversas idades, existe pessoas de diversas maturidade, Tem umas que já são mais maduras, tem outras que já não são tão maduras, Tem outras que já tiveram mais experiências espirituais, tem outras que já estão chegando há pouco tempo na igreja, E existem pessoas idosas, outros adolescentes, outros jovens e tal. E existe aí um conflito, o que é natural, Então, eu gostaria de citar aqui para você 7 dicas, de como você pode resolver muitas das vezes os conflitos e os problemas que surgem no meio da igreja. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora para acompanhar esse estudo bíblico juntamente conosco, ok? Muito bem. Então, a primeira dica sem sombra de dúvida, é a dica matadora, podemos dizer assim, que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 30. É exatamente isso. Essas palavras, elas foram ditas pelo profeta João Batista. Veja o que o profeta João Batista, o antecessor de Cristo, ele disse aqui em João, capítulo 3, versículo 30. Ele diz dessa forma: a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a sua voz. Essa alegria é minha e agora está completa. Versículo 30, ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, como a gente pode conseguir resolver muitos problemas na igreja? Bom, é necessário nós entendermos que todos nós, por natureza, nós temos assim uma tendência, a não nos submeter, a não nos humilhar, a não nos diminuir, não é verdade? Principalmente quando o nosso orgulho é ferido. Mas se nós tivermos em mente, o conselho do profeta João Batista, quando ele se refere a Cristo, ele diz: eu não sou o Cristo, mas venho preparar o caminho para o Cristo, E importa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O mesmo aconteceu quando o apóstolo São Paulo aconselhava os filipenses. Está lá no capítulo 2 do livro de Tessalonicenses. O conselho de Paulo, ele nos diz assim, no capítulo 2 de Filipenses, que diz assim:
Nada façais por contenda ou por vanglória, né? Mas considere cada um superiores a si mesmo. Ninguém atente para cada um do que é seu, mas para o que é dos outros. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Observa que ele não foi esvaziado, mas o próprio Cristo se esvaziou, ele próprio tomou essa iniciativa de se diminuir e de se reduzir, né, à forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e ele se esvaziou da sua glória. E é desta maneira que nós conseguiremos, como a primeira dica nos diz, né, que eu diminua e que ele cresça, né? Se nós tivermos em mente esse pensamento, né, nós consideraremos sempre o nosso próximo superior a nós mesmos. E para isso é necessário que a gente cultive um pouco a humildade, né? Para se resolver os determinados problemas, né? Primeiramente, você precisa entender isso, que é importante que nós diminuamos. Se todo o coletivo tiver esse pensamento, praticamente, né, o orgulho vai ficar lá embaixo, o orgulho vai ficar anulado, e aí nós podemos ter uma convivência. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas não deveria ter conflito na igreja. E por que tem e tal? Bom, não deveria, porque se caso a igreja fosse perfeita, mas como em todo grupo, em toda parte da sociedade, vai ter por causa do orgulho, por causa do pecado que habita em nós, né? E o apóstolo São Paulo, ele nos dá uma orientação, um conselho de como resolver esse problema. Tendo em mente que importa que Cristo ele cresça e que eu diminua, né? Então, esse é o primeiro conselho para quem deseja conseguir resolver problemas dentro da igreja, né? Esse é o parâmetro que nós temos, né, de Cristo, de João Batista, que se humilhou, não é verdade? Enfim, a segunda dica nós encontramos em Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 5, versículo 2, né? Ele diz, guarde a sua boca, né, quando entrares na casa de Deus, e não se precipite em proferir palavras, porque Deus está no céu e você está na terra. Vamos ler aqui, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, Eclesiastes 5, né? 5, 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então, o que acontece? A segunda dica é que você feche a sua boca, que você fique em silêncio, porque há tempo para todas as coisas. O Tiago, ele diz ali no capítulo 1, né, no versículo 20, ele diz assim, olha, todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, e tardio em se irar. Então, essa segunda dica, que diz que nós devemos guardar em silêncio e não se precipitar com a nossa boca, né? Como ele diz, seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar, né? Então, nós não devemos se precipitar. Mas quando estivermos diante de um problema, de uma situação que esteja causando estresse, problemas, né? Você deve, então, reduzir as suas palavras, você deve fechar a sua boca e permitir que Deus, então, haja naquele problema. Porque quanto mais você fala,
né? E diga-se de passagem que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais você abre a boca, o problema aumenta cada vez mais. Então, a sabedoria, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que o sábio vai entender o tempo e o modo, né? E no capítulo 3 de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para falar e há tempo de se calar. Então, se você está diante de uma situação, de um problema dentro da igreja com os irmãos, atente para a segunda dica, fique em silêncio, não abra a sua boca, né? Por quê? Porque Deus vai começar a agir. A palavra de Deus, ela diz que, versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de Tiago, porque a justiça de Deus não opera na ira do homem. Então, não se estresse, não fique irritado, não fique nervoso, não abra sua boca, espere em Deus, deixa Deus agir, porque se você abre a sua boca, você se precipita, você acaba falando demais, você acaba errando e aumentando também o problema. Então, feche a boca, aguarde em silêncio, há tempo de falar e há tempo de se calar, ok? E busque com sabedoria. Agora é a terceira dica. A terceira dica diz, busque em oração com a sabedoria para você resolver o problema. Muito bem. Então você se atentou para aquele momento em que você ouviu alguma coisa e tal, e você não reagiu, e você não respondeu. Você, então, pode passar para o terceiro passo, que é buscar em oração, em um local separado, você a sós com Deus, a solução, a sabedoria, para que você possa conseguir solucionar os seus problemas. É por isso que Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, diz, não se precipite, né? Então, não se deixe levar pelas emoções, né? Pelo clima que está tenso, pelo clima que está pesado, né? Então, cuidado, né? Controle as suas emoções, não fale demais, não se precipite com a tua boca, ok? Mas reserve um lugar a sós com Deus e fale com Deus, buscando, pedindo sabedoria, né? Foi isso que Salomão pediu, sabedoria, quando aquelas duas mulheres que contendiam por causa de um dos filhos, né? Que uma dizia que era dela, a outra dizia que era também, e quando ele tomou aquela decisão, é sabedoria, ele teve sabedoria de Deus, né? E mandou cortar a criança no meio, e a mãe verdadeira disse, não faça isso, pode entregar para ela. E ele entendeu com essa atitude, com essa resposta, de que aquela era a mãe verdadeira, né? Então, a sabedoria. Então, não se precipite com a tua boca, né? Aguarde em silêncio, busque um lugar para orar, né? Essa terceira dica. Ore pedindo sabedoria para solucionar o problema. Tiago, capítulo 1, versículo 20. A justiça de Deus não opera na nossa ira, na ira do homem. Ok? Agora, o quarto passo. O quarto passo é o quê? É você buscar o diálogo no momento certo, depois de você ter orado, depois de você ter refletido na palavra de Deus, depois de você ter recebido de Deus a inspiração, a sabedoria, aí sim, aí você vai procurar a pessoa para conversar, para poder ter um diálogo, né? Vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O que é que diz a palavra de Deus? Aí está se tratando, por exemplo, do relacionamento conjugal, e Pedro, então, dá um conselho aí para os maridos, né? E ele diz assim, dessa maneira, ele diz assim, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então, conviver com elas com entendimento requer o quê? Diálogo, né? Diálogo é isso
que precisa acontecer. Agora, o outro versículo que nós encontramos foi em Mateus capítulo 18, versículo 15. Então, o entendimento, né, o diálogo, ele vem depois que você reservou um tempo, né? Mateus, vamos ver aqui, Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, 15, ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti ele só, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo uma ou duas, três testemunhas, para pela boca das testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, diz a igreja, e se não também não ouvir a igreja, considere como um cobrador de impostos. Enfim, né? Você deve buscar ali um diálogo pacífico, né? Buscando a conciliação, um acordo, né? Foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando os diáconos foram instituídos, né? Eles perceberam que as viúvas eram desprezadas na distribuição do mantimento cotidiano, né? E eles então resolveram, né? Houve uma murmuração, e então eles tomaram uma decisão, e eles disseram: olha, não é bom que deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então eles tomaram uma decisão onde eles chegaram num acordo para que pudéssemos solucionar aquele problema. E lá no versículo 5 diz que esse parecer contentou a toda a multidão, né? Vamos ler lá Atos capítulo 6, versículo 5, olha só que maravilha, né? Então, é assim que se resolve o problema. Olha só, Atos capítulo 6, versículo 5, né? Eles dizem assim, olha, escolhi entre vós, irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha, ele diz assim, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas, né? E resolveram escolher os 7 irmãos ali cheios do Espírito Santo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então esse parecer contentou a toda a multidão. Então elegeram Estevão e todos os 7 diáconos, né, que serviam as mesas ali. Então eles estavam diante de um problema e, obviamente, né, devem ter orado, devem ter se reunido, né, e chegaram aí a um consenso, entendeu? Então as emoções, né, elas não tomaram conta, né? Então quando você tem assim um equilíbrio emocional, né, você tem uma firmeza espiritual na palavra de Deus, as emoções não tomam conta. Você é guiado pelo seu raciocínio, pelo que você conhece da palavra de Deus, né? Em seguida, o problema foi resolvido, né? E o 5º passo, se tiver que perdoar, perdoe. Mateus capítulo 18, versículo 21, nos diz assim, olha, é o 5º passo. O 5º passo, Mateus, ele nos orienta a perdoar. Ele diz assim, no versículo 21 e 22, então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, então, feito todos esses passos, perdoe, amém? Perdoe e não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 foi o que Jesus ensinou, né? Dando assim, mostrando assim a tolerância, né? Como suportar os nossos irmãos, como disse no início do vídeo, há muitos que são fraquinhos ainda, outros que ainda estão tomando leite, outros que já são mais avançados, precisam suportar, precisam entender, né? Que ali é uma comunidade, né? Enfim, é uma forma madura de se ver, não é isso? E o 6º passo, você deve buscar, se você é uma pessoa mais madura e quer conciliar e quer promover a paz, então você deve procurar buscar a paz
e segui-la. É o que está escrito em Salmo 34, versículo 14, que ele diz assim: aparta-te do mal, faça o bem, busca a paz e siga. Né? Então, esse é o conselho do escritor aos Provérbios, né? E também as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: bem-aventurado são os pacificadores, não é isso? Porque eles serão o quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão o quê? Eles serão, deixa eu ver aqui para não errar, isso, eles herdarão a terra. Pessoal, bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? É aqueles que promovem a paz, né? Então o homem de Deus, o servo de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, eles aprenderam como resolver os problemas. Como? Promovendo a paz, né? Convidando o irmão para conversar, orando, pedindo a Deus sabedoria para poder conciliar, resolver o problema, ok? Sempre tendo em mente o seguinte, considerando cada um superior a si mesmo, né? Importa que Cristo cresça e que eu diminua. É assim que a gente resolve os problemas na igreja. Bom, e o sétimo passo, né? Tiago 3,18, faltou Tiago 3,18, né? Tiago 3,18, vamos ver lá rapidamente, a gente encerrar aqui o nosso estudo da palavra de Deus com todos os nossos amigos e amigas, irmãs, ok? Tiago 3,18, ele diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Então, se você é um pacificador, enfim, se você entendeu essas dicas, você vai conseguir estar resolvendo muitos problemas na igreja, com certeza. Agora, a sétima dica. A sétima dica é o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, amados. Enquanto nós vivemos na carne, no nosso corpo, nós vamos ter problema. Por quê? Os problemas, eles existem por alguma coisa que alguém fez ou deixou de fazer. Mas eles precisam ser resolvidos, eles não podem ser ignorados. E a forma correta de você resolver esses problemas, eu vou recapitular. Primeiro, como João Batista disse, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Coloque isso para a igreja, que todos possam ter essa mentalidade. E Filipenses capítulo 2, versículo 3. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Esse mesmo sentimento tem que ter em nós. Segunda dica, busque ficar em silêncio quando as situações surgirem, quando os problemas surgirem. Isso é muito importante, porque no momento em que eles surgem, tudo que as forças do mal querem é que você se precipite, que você abra sua boca, que você discuta, que você fale o que não deve falar, porque aí o problema aumenta. Então, não faça isso, fique em silêncio, ok? Então, dica 3. Reserve um tempo e busque em oração sabedoria, para que você possa alcançar a solução do problema. Deus vai te guiar, Deus vai te orientar. Terceira dica, busque em oração a sabedoria para resolver os problemas. Agora, a quarta dica, recapitulando, tenha um diálogo e busque um acordo, ok? Faça isso, para que você tenha a paz. Quinto, perdoe se for necessário. Sempre é bom perdoar. Sempre é bom conciliar. Isso é algo muito importante.
E sexto, busque e promova a paz. É o que está escrito em Provérbios 34, 14. Aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Então, esse conselho aí, eu gosto muito dele, que está escrito em Provérbios, que diz, aparta-te do mal. Ou seja, a situação surgiu, o problema surgiu, fecha a sua boca, espere, não fale nada, né? Dê tempo. Deixa a poeira, como diz o ditado, acalmar. Deixa a poeira baixar. Em seguida, aparte-se do mal, faça o bem. Busque a paz e siga. Então, reserve agora um período de oração. Vá orar, vá pedir sabedoria a Deus. Então, o sétimo, vigie e ore. Foi esse o conselho de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois muito bem, esse foi mais um estudo da Palavra de Deus, queridos e queridas, e eu quero aqui relembrar para você, se você ainda não conhece o nosso canal, os nossos estudos, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Antônio Carlos e eu gostaria de convidar você para deixar aí aquele likezinho bonito, né? E também se inscrever no nosso canal para receber os conteúdos, também e compartilhar os vídeos para todos os nossos irmãos aí, para ajudar a evangelizar e aconselhar a todos em nome do Senhor Jesus. Bom, e se você é aquela pessoa que deseja aprender mais conosco, estudar a Bíblia, né, aprender a interpretar a Bíblia Sagrada, se você é aquela pessoa que não entende ainda os textos bíblicos e gostaria de aprender mais, é só você acessar. Nós temos aqui abaixo na descrição do vídeo um material que vai ajudar você na interpretação da Bíblia, como entender a Bíblia, como se tornar um bom professor da Escola Bíblica Dominical, enfim, e se aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus. Eu vou me despedindo por aqui e desejo que Deus te abençoe e te guarde abundantemente. Amém, Senhor Jesus.